da frente para ficar melhor da gente se escutar. E também, quem não conseguiu fazer o cadastramento ainda, depois do evento ainda vai continuar acontecendo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Todo mundo que precisa fazer cadastramento vai ter condição de fazer ainda hoje, tá bom? Mas vamos estar organizando aqui para a gente começar. O sotaque da véia. Como é que estão as crianças? Não, ela falou comigo. Como é que estão as crianças? Também não. Também não. Bom, vamos começar então. Boa noite a todos, que bom ver a casa aqui cheia hoje, que tanta gente está chegando ainda e estamos aqui hoje todos para ter esse diálogo transparente e para dirimir várias questões que muita gente vem perguntando. Estamos aqui hoje com a doutora Adriana Lousada, que é advogada atuante aqui de Linhares, representando todos os advogados aqui do município. Ao seu lado está a doutora Mariana Oliveira, que também é capixaba, muito orgulho, e também representa os advogados aqui do Estado. E ali na ponta é o nosso diretor jurídico do escritório Rota Advocacia, o Yuri Toledo, que está conosco nessa luta aqui. E é isso, vou passar a palavra aqui para a doutora Adriana. Boa noite a todos. Eu fico no centro de atendimento, prestando esclarecimentos de dúvidas e dando apoio aos advogados locais. Quando as pessoas procuram o nosso centro, nós estamos lá para dar um entendimento de como está a ação e esclarecer qualquer dúvida e apoiar a advocacia local. E vamos agora passar para o bate-bola, que com as perguntas e respostas que a gente mais recebe, tanto nos centros de atendimento como no nosso Instagram, nos nossos canais, que, lembrando, está sempre aberto para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, é muito fácil falar com a gente tem todos os canais de atendimento. E, por favor, sempre venham buscar a gente, nosso canal é aberto sempre. Vou passar agora a palavra para a doutora Mariana. Boa noite. Eu e Yuri vamos tentar responder as maiores dúvidas que chegam nos nossos canais, no nosso Instagram, as dúvidas que vêm de vocês para o centro de atendimento. Então, Yuri, vamos direto ao ponto. Como é que está a ação na justiça inglesa e o que a gente conquistou até agora nessa ação? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Obrigado por todo mundo comparecer aqui nesse evento, que é um espaço para que a gente consiga trazer informações para todos vocês. Queria saudar todos vocês em homenagem aqui ao meu colega vascaíno. Estamos agora com a força do Fernando Diniz caminhando em direção à vitória, né? Vocês já perceberam que eu sou carioca, vascaíno, mas enfim, o Flamengo está bem, o Botafogo está bem, o Fluminense também, o time de vocês espera que estejam bem também. Mas vamos falar da ação inglesa hoje. Então, para que eu consiga falar da ação inglesa para vocês, eu preciso me apresentar um pouquinho mais, né? Eu sou diretor jurídico na Rota Advocacia, que é o escritório brasileiro que atua em colaboração com a Pogos Goodhead, que é o escritório inglês que representa vocês que são clientes na ação inglesa. Eu tenho um contato direto com os advogados ingleses da Pogos Goodhead e consigo trazer para vocês um pouquinho do que eu vejo, do que a gente troca de experiência, e a minha intenção aqui é conseguir, a partir da nossa língua, a partir do que a gente entende que é possível alcançar na ação inglesa, trazer a informação de uma forma que vocês entendam exatamente o que está acontecendo. Vitórias de ação inglesa, né? Acho que a primeira vitória que a gente tem que falar é a jurisdição, ou seja, a possibilidade desse processo acontecer na Inglaterra. Isso foi uma luta muito significativa do escritório. Todo mundo pergunta, poxa, uma ação relacionada a um evento que ocorreu no Brasil, né? Um desastre que aconteceu em 2015
relacionado a uma empresa brasileira que afetou pessoas aqui no Brasil. Como é que essa ação está lá na Inglaterra? A ação está na Inglaterra porque ela está sendo feita em face da empresa que controlava a Samarco, ou seja, a BHP. Então existe toda uma argumentação que sustenta esse processo em face daqueles que o escritório acredita que foram os responsáveis pelo desastre, aqueles que tinham um poder de controle sobre a empresa e sobre as ações que levaram a esse crime ambiental. Esse crime que até hoje não conseguiu ver qualquer pessoa sendo condenada e responsabilizada, seja criminalmente, seja civilmente. Então, quando a gente fala de jurisdição, e eu quis começar essa fala da ação inglesa explicando por que Inglaterra, é porque talvez essa seja a última oportunidade de alcançar uma decisão que declare que a empresa é responsável pelo que aconteceu. Até hoje não existe uma sentença, uma decisão em uma ação civil pública, em algum processo brasileiro, que aponte essa situação das empresas envolvidas com o rompimento da barragem. Isso é informação pública, eu sou advogado, eu consigo trazer para vocês um pouquinho dessa minha visão em relação ao que está acontecendo. E ao olhar para um processo na Inglaterra, a gente fica pensando como é que pode, né? Começou com 200 mil pessoas, o que já é um número imenso, 200 mil pessoas, é um número que assusta. E eu vou falar da segunda vitória. Esse número aumentou para mais de 600 mil pessoas. Então a gente está falando de 600 mil atingidos que entenderam que após cerca de 9 anos não houve a devida reparação pelos danos que elas sofreram. Então, quando a gente fala de vitória, novamente, a gente tem que entender que a Inglaterra se viu como o juízo que poderia dar uma decisão nesse processo, mas também entendeu que a documentação, que cada um dos 620 mil pessoas são pessoas que de fato existem. Porque é o trabalho que se faz constantemente nesse escritório, que é representado aqui por você, Mariana, por todos os advogados colaboradores que estão aqui conosco. Eu queria, inclusive, saudar a advocacia local, porque sem os advogados brasileiros esse litígio não seria possível, porque são eles, os advogados brasileiros, que estão em contato diariamente com vocês, que podem levar as informações, porque eles estão em contato com o escritório inglês. Então, a ponte, a interseção entre esses dois conhecimentos é o que faz com que esse processo continue, avance. Como é que está o processo em inglês, então? Deixa eu te falar. O processo na Inglaterra ele é bem diferente do processo aqui no Brasil. O processo sempre demora, gente. Infelizmente, se a gente pudesse resolver tudo conversando, no diálogo, no que é justo mesmo, a gente teria a melhor solução para todo mundo. Se a gente está no processo, é porque tem disputa, é porque tem um lado que não quer fazer, tem um lado que não gosta do que está sendo proposto. Então, a gente está falando, sim, de uma solução que demanda comprometimento. E demora. A impressão que a gente está tendo na Inglaterra é que o julgamento demorará menos do que o que está acontecendo no Brasil. E eu não preciso me estender muito para falar isso. As ações civis públicas que discutem responsabilidade, que falam sobre DETAC, Renova, todos esses instrumentos que foram trazidos ao longo do tempo para tentar buscar a reparação aqui no Brasil estão aí pelo menos desde 2016. A ação inglesa começou bem depois, começou em 2018, conseguiu a jurisdição em 2022 e a partir de 2022 começou a discutir o mérito. O que é o mérito? Nesse primeiro caso é ser capaz de dizer que a empresa que é na Inglaterra é responsável pelo dano. Então a gente está falando de um movimento que aconteceu na justiça inglesa, em que foram ouvidos profissionais de direito brasileiro. Inclusive é um aspecto muito interessante desse processo, porque o Brasil conseguiu exportar o direito brasileiro. Então eles estão ouvindo o direito brasileiro lá na Inglaterra.
não é somente os clientes, os mais de 600 mil que eu falei aqui, é o direito brasileiro, a proteção ambiental que está sendo discutida na Inglaterra. Então você teve no final do ano passado, quem é cliente deve ter recebido as comunicações que o escritório faz, que estava acontecendo uma audiência, né? Essa audiência começou em outubro e terminou em março. Então, uma audiência que quem já teve processo judicial aqui, já teve que ir em pequenas causas, já teve que fazer algum tipo de litígio na justiça, sabe que a audiência é um dia, 2 dias, no máximo, se tiver alguma situação muito fora do comum. Lá não, lá foram 5 meses de discussão sobre o que aconteceu. E nesses 5 meses foram trabalhados todos os documentos, todas as testemunhas que conseguiriam, no olhar do advogado inglês, comprovar que a empresa de fato tinha controle sobre a barragem. Ou seja, ela não fez o que deveria fazer e, portanto, o dano ocorreu. Então, quando você vê 5 meses de discussão, ouvindo o advogado, ouvindo o perito, ouvindo o direito brasileiro, o direito estrangeiro, é um pouco difícil de você não conseguir coletar todos os elementos necessários para uma tomada de decisão. E é exatamente isso que a juíza agora está fazendo. Como eu falei, terminou em março o julgamento e depois do julgamento vem a sentença. Hoje não tem nenhuma sentença ainda. Hoje a fase do processo é justamente aguardar que a juíza dê essa primeira decisão, em que ela vai dizer se a empresa é responsável ou não pelo rompimento da barragem. Isso é muito importante, porque isso define como serão os próximos passos da ação, inclusive pagamento. Então, uma vez que seja feita a emissão dessa decisão, quando a juíza der essa decisão, será possível adotar as próximas etapas. E aí, falando de tempo, a expectativa que o escritório inglês vê para que essa decisão seja dada é que seja dada nas próximas semanas. Não existe data fixada, não posso chegar aqui para você e falar vai ser no dia 30 de junho que vai sair a decisão. Isso não existe, a gente não tem como passar para vocês, mas pela prática da advocacia local, pela prática que o escritório inglês vê, eles entendem que nas próximas semanas é possível que saia essa decisão. Bom, falamos de várias conquistas aqui, né? Do direito de 600 mil pessoas serem ouvidas na justiça inglesa, do direito dessas pessoas poderem falar para os juízes quais são os danos delas, serem ouvidas. E vamos continuar aqui nas conquistas, vamos pensar, minha pergunta é nessa linha. O que acontece se a juíza decidir, então, em favor dessas pessoas, em favor dos atingidos? Essa é a decisão que todo mundo espera. O escritório inglês confia fortemente que essa decisão virá a favor dos atingidos. Essa é a posição a partir da prática que o escritório tem. Então, não venho aqui trazer para vocês nenhuma conversa de que a causa ganha, isso a gente não trabalha com esse tipo de análise, mas a gente trabalha muito tempo com o processo. Eu com o processo brasileiro, o escritório inglês com o processo inglês, e a percepção é que é muito positiva. Então, o escritório de fato acredita que é possível que venha uma decisão positiva. Vindo essa decisão positiva, ou seja, vindo uma decisão a favor dos atingidos, o escritório entende que há maneiras de fazer com que seja possível antecipar o pagamento das indenizações. Aí eu preciso falar um pouquinho sobre o processo inglês, né, da experiência que eu tenho em contato com os advogados ingleses. Aconteceu essa primeira audiência no final do ano passado, que acabou em março. Ela vai definir responsabilidade, como eu já falei para vocês aqui. Só que há uma segunda etapa, que vai definir condições de pagamento. Então você vai ter uma análise maior sobre a extensão desse dano, sobre discussões de como avançou o impacto causado pelo rompimento da barragem. Essa é a próxima fase que se espera discutir ainda na ação inglesa. Só que, independentemente desse novo julgamento, que é esperado para o ano que vem,
essa nova audiência que é esperada para o ano que vem para discutir extensão, condições de pagamento, o escritório inglês acredita que é possível pedir que a empresa, a PHP, já adiante o pagamento que ela já disse que é devido. Então a gente fala muito de repactuação, dos acordos que são firmados aqui, o que se entende que foi causado como dano e com valores já fixados, né, que são várias notícias, muita gente fala de bilhões, de milhões. O escritório acredita que é possível, portanto, antecipar esse pagamento. Isso depende de um pedido para a juíza, então isso não acontece automaticamente. Isso depende, inclusive, da autorização dela. Então, a estratégia que o escritório inglês hoje tem em mente é, saindo a decisão, dando a responsabilidade da empresa, falar com a juíza, indicar que existe já valores que podem ser adiantados e pedir que esse adiantamento seja feito já com pagamento para o cliente. Se não no final deste ano já, no começo do ano que vem. Então, a perspectiva para esse adiantamento de pagamento, caso venha uma decisão favorável, é se não no final deste ano, no começo do ano que vem. Minha próxima pergunta, acho que é a pergunta que a gente mais recebe, doutora Adriana, a gente tem muitos clientes, pode confirmar, que é por que os valores de indenização na Inglaterra podem ser maiores do que os 35 mil oferecidos pelo PID? PID, 35 mil, ação inglesa, PIN, AF, que mais? Novel, são muitos nomes, muitas letrinhas, muitos esquemas de pagamento. Eu acho que o cliente, aquele que de fato foi atingido, está muito saturado de ter que entender qual é a diferença do Novel para o PIN, para o auxílio emergencial, se é compensação, se é reparação, o que significa cada um desses, quem pode aderir aqui, quem pode aderir ali. Eu vim aqui para tentar esclarecer um pouquinho sobre a ação inglesa, que é a ação que eu posso falar. Eu não represento a Samarco, eu não represento as empresas que assinaram a repactuação, as instituições de justiça. Sou um advogado brasileiro que atua em colaboração com o escritório inglês e que tem as informações que são tratadas nesse processo. Então, eu consigo ajudar na comunicação a todos vocês em relação ao que está acontecendo. PID, 35 mil. Todo mundo deve estar sabendo, o que é o 35 mil? Né? 35 mil é o valor que está na repactuação, ou seja, nesse acordo que foi firmado aqui no Brasil. Então, a Renova, que agora não é mais Renova, agora é Reparação, que está junto da Samarco, 35 mil reais é o valor da Samarco. Eles acham que 35 mil reais é o valor que é suficiente para que você, atingido, se sinta indenizado pelo que você sofreu. Então, foi feita uma série de negociações e eles chegaram nesse valor que está hoje proposto para quem quiser aderir. Então, há um preço aí que, se o atingido quiser, ele adere, e esse preço é o que vai chegar para você da maneira que eles entenderem e esquematizarem a ação deles. Novamente, não falo pelo PID. Eu falo desse momento aqui sobre o conhecimento da ação inglesa. Na ação inglesa, o que acontece é a individualização desse cálculo dos danos. Então, se você é cliente da ação inglesa aqui, provavelmente você já preencheu um questionário. Você já teve que apresentar documento, você já teve que responder pergunta. O escritório ele atua muito em contato com o cliente, e é isso que diferencia a prática que está sendo adotada na ação inglesa. Por quê? Na ação inglesa vai ser calculado tudo que for declarado pelo cliente ao escritório inglês. Então, ele vai pegar o questionário que você respondeu, ele vai pegar os documentos que você forneceu, ele vai aplicar o conhecimento dele de escritório para calcular qual é o valor que ele entende que pode ser devido, porque, novamente, vocês, se são clientes, muito provavelmente viram no portal do cliente que há um número lá indicando, isso aqui pode ser pago na ação inglesa, com os seus termos, mas tem um número que está posto lá. Esse número é uma estimativa.
Ou seja, o escritório, a partir da informação que vocês já forneceram, faz um cálculo e tem uma estimativa do que pode ser paga caso a ação seja positiva, caso haja uma decisão favorável da juíza inglesa a favor da causa dos atingidos. Então é a partir deste levantamento feito com todas as informações que vocês forneceram é que o escritório consegue dizer um número. Esse número não é os 35 mil. Esse número é o número seu, é o número dele, é o número de cada um que forneceu as informações para o escritório. Isso significa que é muito importante que cada cliente esteja em contato com o seu advogado brasileiro de confiança para que o escritório inglês consiga fazer adequadamente este cálculo que eu estou falando. Porque a gente está falando já de, no caso de Vitória, na ação inglesa, pedir um adiantamento de pagamento de indenizações. E esse pagamento, esse adiantamento, este cálculo, vai depender do que cada um falar para o seu advogado. Isso significa que a gente não está falando de uma solução que seja 35 mil reais indiscriminadamente para todo mundo, para o pescador, para aquele que teve o seu negócio impactado pelo rompimento, para aquele que ficou sem água por 7, por 15 dias. A gente está falando de pagar 35 mil reais para todas essas diferentes situações. A gente está falando de calcular quanto que você realmente perdeu, quanto que você foi impactado e pedir isso na ação inglesa. É assim que o escritório inglês atua e vai chegar ao valor que eles entendem que é possível pedir na Inglaterra. Então, é bem diferente, né? Eu espero que... eu sei que é chato, eu já comecei a minha fala falando que são diferentes letrinhas e nomes e informações já há muito tempo, mas a diferença da ação inglesa é essa. Na ação inglesa, cada um aqui é responsável por dizer exatamente o que perdeu e isso vai ser levado em consideração na hora de calcular a indenização, quando ela vier, se ela vier. Você está falando sobre PID e me vieram duas perguntas. Primeira, quem aceita o PID continua na ação inglesa? Muito bom. PID, ele é um acordo que foi costurado aqui no Brasil e é um acordo público. Então, o advogado brasileiro de vocês consegue entrar no site do STF, pegar os termos do acordo que foi assinado aqui pelas mineradoras e pelas instituições de justiça. Tem muito claro o que é preciso fazer para aderir a essa solução que está sendo dada do PID, dos 35 mil. Quando você adere aos 35 mil, você tem que assinar um documento. Eu, novamente, não atuo pelas empresas, mas isso está escrito lá. Então, é esperado que aquele que vá receber, que vá tentar entrar nesses 35 mil, assine um documento. Nesse documento, tem uma coisa chamada quitação, ou renúncia. Então, vão ter várias cláusulas nesse documento que vocês vão receber, caso vocês queiram pegar os 35 mil, e lá vai ter uma cláusula de quitação ou renúncia. Se você assina esse documento, isso significa que você está abrindo mão de receber qualquer outro tipo de indenização relacionado a este acordo. Ou seja, se você teve um determinado dano ali que está contemplado nesse documento, vocês estão abrindo mão. Então, o que eu posso dizer aqui é que entrar nos 35 mil pode impactar seriamente a sua causa na Inglaterra. Porque ninguém quer pagar duas vezes. As empresas, elas não são bobas, está todo mundo aqui instruído por advogado, e isso se busca como uma solução definitiva. O PID é o programa indenizatório definitivo, a gente quer dar uma solução definitiva para essa solução. Todo mundo quer uma solução definitiva, só que a solução definitiva deles são 35 mil reais para quem falar que quer. A solução definitiva para o escritório inglês, e que a gente acredita,
é uma solução definitiva, justa e integral para cada um dos danos que vocês sofreram. Eu acho que essa que é a principal diferença que a gente tem que entender aqui. Os 35 mil estão lá, você pode aderir e isso vai prejudicar a sua ação inglesa. Muito provavelmente, vocês não poderão receber na ação inglesa. Se vocês quiserem continuar na ação inglesa, continuem com seu advogado, não assinem os 35 mil, porque há um risco, sim, de que vocês não possam receber na Inglaterra. Bom, acho que ficou bem claro isso, mas você estava falando, vou puxar um pouquinho antes da sua fala, você estava falando que cada um aqui respondeu seu questionário, que cada um declarou seus danos e que o valor da indenização que foi pedida na Inglaterra por cada um é individual. E eu acho que uma pergunta que vem a partir daí é: como é que o atingido vai comprovar esses danos que ele alegou ter? Como é que vai ser essa comprovação para a ação inglesa? O julgamento na Inglaterra, as audiências, elas são faseadas, né? Eu já falei bastante da primeira audiência aqui, que terminou em março, que vai falar da responsabilidade, a decisão vem nas próximas semanas e tudo mais. A próxima etapa é entender a extensão desse dano. Então, como a gente já colocou aqui na mesa que a causa é individual de cada um de vocês que são clientes, serão feitos tratamentos diferentes. Quem já preencheu o questionário, quem já apresentou a documentação pedida até agora, é muito provável que não tenha que apresentar mais nada. Por agora não. Não é o momento de apresentar documento, de apresentar comprovante de residência, o extrato das perdas que você sofreu no seu negócio. Não é esse o momento. O momento vai chegar e o escritório vai comentar com todo mundo que tiver que apresentar algum documento. Portanto, você tem que ficar atento aos canais oficiais que o escritório fornece. Então, existem as mídias sociais, existem os canais de atendimento, ao portal do cliente, ao centro de atendimento também, que cada um pode tirar as informações que são voltadas especificamente para os clientes que possuem algum tipo de dúvida. E, além disso, há o advogado brasileiro, que é o parceiro de confiança de cada um de vocês nesse contato com o escritório inglês. Por isso da importância de você ter uma relação de confiança e de contato próximo dele. O que se espera é que seja possível que cada um de vocês saiba exatamente o que está acontecendo, sem prejuízo da gente vir também. Estar aqui é conseguir cumprir essa missão de passar as informações para vocês. Eu, como advogado brasileiro, trabalhando no escritório brasileiro, tendo contato com o escritório inglês e tentando traduzir da melhor maneira o que a gente vê acontecendo no processo. Então, esteja em contato com o seu advogado, não é o momento de apresentar qualquer documentação agora, de assinar documento, procuração, não é o momento de apresentar nenhum documento para a ação inglesa. É o momento de segurar, prestar atenção nas informações que são dadas nos canais oficiais e entender que a sua causa continua. A ação inglesa ela não parou, ela não acabou e ela vai, nas próximas semanas, ter um julgamento, ao menos essa é a expectativa do escritório, e a expectativa é que cada um de vocês receba a indenização que é justa e que corresponde ao prejuízo que vocês sofreram. Perfeito, Yuri. Muito obrigada, doutora Mariana. Ainda temos alguns minutos para perguntas. Queria deixar esse espaço aqui muito livre para vocês, se vocês tiverem algum questionamento ainda. A gente pode passar a palavra. Só levantar a mão que a gente chega até vocês com o microfone. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Pedro Conceição. Eu fazia parte da Comissão de Atingido de Linhares e quero fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, quando nós estávamos na nossa Comissão de Atingido, na época do Nobel, só que depois que
o doutor Mário, depois o doutor Maico e o doutor Vinícius agora, eles poderiam dar apoio a gente, que nessa nova repactuação que teve no dia 9 de novembro de 2024, eles não deixaram nenhum atingido ter voz da nova repactuação. Quando era pelo Nobel, o pescador informal, ele recebia 95. Só que depois que houve essa nova repactuação, passou a receber só 35 mil, que é uma coisa injusta, que eu sempre questionei, eu sempre falo, não poderia ter feito isso, mas o que eles fizeram? Eles pegaram só a 100 e agora pagaram 35, e forçado ainda. Aí recebe os 35 mil, mas porém perde a ação inglesa. Isso é uma coisa que está sendo muito injusto com todos os atingidos. Não sei se são todos aqui, porque no meu caso, não, porque eu sou profissional da pesca, né? Eu tenho minha carteira, tenho minha documentação, mas aqueles informais que poderiam estar recebendo 95, além de não receber 95, ainda perde o direito de receber lá de fora uma indenização justa, porque querendo ou não, foi atingido. Querendo ou não, está sendo atingido de todas as formas, porque está atingido que não pode receber lá de fora, da Inglaterra, e está atingido porque, em vez de receber os 95 como informal, recebe só 35. Qual o nome do senhor? Desculpa. É Pedro Conceição. Eu vou fazer parte da comissão de atingido em áreas. Perfeito, Pedro. É muito importante, obrigado pela sua fala, Pedro, porque isso representa muito do que a gente viu junto do escritório inglês acontecer. O atingido, ele não sentou na mesa de repactuação, ele não sentou à mesa, ele não foi trazido para discutir as soluções. Eu vi que o senhor mencionou diversos juízes, né, o Dr. Vinícius Colucci, o Dr. Mário, cada um deles com seu papel funcional e conversando, dialogando, atuando no processo brasileiro da forma com que eles a entendiam como adequada. E a solução que chegou no Brasil foi essa que você acabou de relatar para a gente. Se havia 95 lá atrás, se havia um valor maior de indenização lá atrás, esquece. Não tem mais isso. Agora é o 35 mil ou a sua condição específica. O pescador tem a sua condição específica, né? Eles têm lá os programas detalhados para cada um deles, mas o tratamento é esse. É o 35, você adere se quiser. E o ministro Barroso falou isso. Se a pessoa está insatisfeita com o valor de 35, procure o que entender de direito, procure a justiça. A ação inglesa está aí. Quem é cliente da ação inglesa, como eu falei, tem que falar exatamente o que sofreu, porque a sua condição de pescador, o dano que você sofreu, tudo isso que você viveu é o que a gente leva, é o que o escritório inglês leva para a justiça inglesa para que lhe seja feito um pagamento adequado. Então, é muito triste que o atingido tenha esse sentimento que depois de 9 anos ele continua sem ser ouvido, né? Acho que é um sentimento de que existem outras partes que acham que há alguma coisa que é melhor para ele, sendo que... E o que você pensa? E o que você sofreu? Eu acho que o que você sofreu é exatamente o que tem que chegar na ação inglesa para que seja possível levar adiante. E é isso que o escritório inglês tenta fazer. Então, obrigado pela sua fala aqui para todo mundo. Bem, meu nome é Ezi, eu moro no bairro Shell, e a minha pergunta é uma dúvida, porque foi da entrada do meu processo em 2021, em dezembro. Aí estava tudo ok, liguei, né? O advogado me deu o número do escritório, aí eu liguei, estava tudo ok. E eu fui dando meus documentos que foram pedidos pelo advogado. Aí quando foi a semana passada, o advogado me procurou e falou que meu CPF estava desconhecido. Eu acho que muita gente está com esse problema e não sabe o que fazer. Então eu queria saber o que eu posso fazer, se eu fui já cancelada, né? E o que eu posso fazer. Não, claro, eu vou até pedir ajuda das minhas amigas aqui, porque eu estou vindo conversar com vocês sobre o que a gente vê de atualização na ação inglesa, mas
A sua dúvida ela é pertinente porque cada atingido tem que ter direito, cada cliente da sua empresa tem que ter direito de pegar a informação do seu processo. E é para isso que existem os centros de atendimento. É para isso que existem os portais oficiais de contato do escritório. Eu vou deixar a Mariana. Então, nesse caso, eu vou estar te convidando aí no centro. Nós vamos estar avaliando o que ocorreu. Nós encaminhamos e-mail para o setor. Caso não seja sanado, nós estamos com inscrições abertas da ação da Holanda e a senhora pode também estar fazendo um novo cadastro. Vou complementar um pouco. Acho que, bom, seu advogado, no seu caso, né? Mas pode ser dúvida de outra pessoa. Ele veio, ele te falou que seu CPF estava desconhecido, mas eu acho importante nessas horas ter sempre um advogado de confiança, ter um advogado que você consegue ligar, consegue confiar que vai fazer seu cadastro direitinho, que vai pegar seus documentos. Mas para o seu caso, a gente tem um centro de atendimento que estão de portas abertas para receber qualquer um que tenha dúvidas, qualquer um que esteja inseguro, qualquer um que não tenha talvez um contato direto com o advogado e que queira tirar uma dúvida, ou queira ser atendido. Então, funcionamos de 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e aos sábados de 8 ao meio-dia. Te convido a ir lá, no seja atendimento, vai ser muito bem atendido. É que muitos estão aconselhando, muitos advogados estão aconselhando no Brasil a aceitar esse PID. Muitos advogados aconselham, pode falar. Você não filma aqui pra mim? Continua filmando, obrigado. Boa noite a todos. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a senhora acabou de comentar sobre confiança no advogado. Porém, acredito que é a mesma situação minha de todos aqui, que é difícil você manter contato com o advogado, principalmente que está na sua causa. Às vezes você liga, às vezes você vai no escritório, não é atendido. E o que está acontecendo muito agora nessa repactação do PID é advogado aconselhando para que seus clientes aceitem essa proposta do PID e não espere de lá, né? No escritório que eu trabalho não acontece isso, a gente deixa o próprio cliente escolher, mas eu já fui em alguns escritórios só como cliente, dando de como era cliente, e vi muito isso, advogados aconselhando a cliente, mandando seus funcionários falar para clientes aceitar a proposta aqui, porque não sabe se vai sair de lá, e se sair vai ter que provar. Eles falam de uma forma assim que a pessoa fica até com medo, né? Então, eu queria saber o seguinte, outra pergunta que eu quero fazer: esses valores que a gente vê no portal, se caso não acertar, vai dar certo, em nome de Jesus. Eu fiquei sabendo na última reunião que vocês vão ligar para ter uma porcentagem para pagar antes. Qual seria essa porcentagem e se vai ser em cima desse valor que a gente viu no portal? Ótima pergunta. Qual é o nome do doutor? Carlos André? Isso. Obrigado, Carlos André. Desculpa, porque a gente vai raciocinando na pergunta aqui, eu sou terrível com o nome. Obrigado, tá? Mas vamos falar de confiança primeiro, porque confiança é o que define a sua relação cliente-advogado. Eu não represento qualquer pessoa que está sentada aqui, não tenho cliente em Linhares, eu consigo falar da experiência que eu vejo minha profissional em conjunto com o que eu vejo o escritório inglês fazendo. E essa iniciativa aqui é uma maneira de trazer as informações relacionadas à ação inglesa para cada um de vocês. O que cada advogado faz, infelizmente, é da postura do advogado. Mas se o cliente ele não se sente satisfeito com aquele advogado, ele obviamente pode procurar outro que seja de maior confiança, ou inclusive procurar diretamente o escritório inglês no centro de atendimento. Porque a informação vai estar sempre disponível para o cliente, ele vai estar sempre, o escritório inglês vai estar sempre com o que é preciso apresentar para que o cliente entenda qual é o que está sendo pedido, qual é o termo do contrato que ele assinou, qual é a porcentagem de honorários que foi firmada. Então, passando já para a sua segunda pergunta, a gente está se perguntando sobre honorários. E aí eu te devolvo da seguinte maneira: aquele que é cliente da ação inglesa, ele assinou um contrato. Este contrato está disponível para ele no portal
do cliente. Ele deve ter recebido também por e-mail, e neste contrato existem todas as informações comerciais daquela relação entre o advogado, o escritório inglês e a parte. Então, eu não sei se você é cliente da ação inglesa, mas caso seja, certamente você tem esse contrato. E lá tem uma cláusula que fala especificamente de honorários. Então, ali você vai conseguir exatamente a informação deste seu contrato, do que vai ser pago na ação inglesa. Se você tiver qualquer dúvida em relação a este valor de honorários, procure o centro de atendimento, que eles vão conseguir explicar para você. Mas, novamente, a informação já está com o cliente. O cliente ele pode hoje abrir o contrato dele e ler o que está escrito ali. Se ele tiver dificuldade, que eu entendo, contrato gigante, um monte de cláusula, se acontecer isso, se acontecer aquilo, vai no centro de atendimento, porque lá é o espaço para que seja tirada a sua dúvida individual. É uma situação individual, então você, a partir daí, esclarece tudo o que você quer esclarecer. Voltando aos valores, que foi a terceira parte da sua pergunta, aquele valor é uma estimativa, aquele valor não é o valor final. Não existe hoje um valor final na ação inglesa, porque não houve decisão. Então, vindo a primeira decisão, que é essa decisão de mérito, que o escritório inglês acredita que vai sair nas próximas semanas, vindo mais certeza sobre qual é o tamanho da sua causa, aquilo que de fato você sofreu e que vai ser pago, aí pode-se falar em valores. Aquilo que está no portal é uma estimativa, é o que o escritório acha que é possível ser o valor da sua causa. Mas por que acha? Porque ele viu os documentos que você disponibilizou, porque ele viu o questionário que você respondeu, porque ele aplicou um modelo metodológico da Fundação Getúlio Vargas, que é uma matriz de dano. Então existe um trabalho complexo feito pelo escritório para alcançar aquele número final. Aquele número é resultado de muito trabalho a partir das informações que cada cliente deu. Então não tem fábula, não tem mistério, não tem um valor tirado da cabeça do advogado inglês. Não é isso, é fruto de trabalho a partir da informação que cada cliente deu para chegar naquele cenário. Então, se alguém tiver dúvidas em relação a valor, questionário, contrato, se não tiver recebendo a informação adequada do seu advogado, o centro de atendimento está aberto à disposição para quem quiser tirar maiores esclarecimentos. Boa noite para todos. Um abraço, doutor. Meu nome é Mário Jorge. Eu estava ali, lá no final, eu sou muito emotivo. Eu nasci em Linhares em 1954, no centro de Linhares. Eu vou comentar isso aqui, mas vou simplificar para a reunião terminar mais rápido. E eu morava perto do Rio Doce. Incrível, né? Tinha uma barreira, meu nome da rua era Rua Boa Vista. Rua Boa Vista, eu vi o Rio Doce. Eu olhava o Rio Doce, eu sentia medo, porque ele era muito água veloz. Eu ficava maravilhado. Eu tomava banho no cais e pulava da ponte do Rio Pequeno. Saía no Rio Doce. E do Rio Doce eu ia para o cais. Aí eu vi o Rio Doce do outro lado, dava vontade de nadar, atravessar, mas era muito fundo. E aí, depois de muitos anos que aconteceu, e aí eu tive um pesadelo acordado. O Rio Doce morreu. Foi morto. Aí não tinha mais peixe. E perto da minha casa tinha os pescadores que iam pescar. Eu aprendi a nadar com 7 anos. Eu vou fazer a pergunta. 7 anos, papai me levava no Rio Pequeno, perto do Rio Doce. Muitos aqui conhecem. E eu morava ali perto. Quando eu vi o Rio Doce morto, eu chorei, porque eu tomava banho, nadava, atlético e tal, e eu vi aquilo, eu chorava muito quando eu vi o Rio Doce. E os pescadores pescavam no Rio Doce e no Rio Pequeno. Depois eles não pescavam mais. A pergunta para Vossa Excelência, aquelas pessoas que gostavam de peixe, assim tão quanto eu, e depois, não vou comer peixe mais, porque esse peixe veio do Rio Doce, e o que veio lá de Minas Gerais é um veneno,
que vem das águas de Minas Gerais. Será que eu devo? Não vou fazer isso. Teve milhares de pessoas, porque Linhares, na realidade, foi atingida. Porque o Rio Doce passa na cidade. O Rio Doce é um rio maravilhoso, que eu tomei banho, que eu nadava. E o peixe que as pessoas comiam, os pescadores não comem mais. O que o senhor me diz sobre isso? Também as pessoas têm direito nessa possibilidade de receber o que é devido? É difícil falar depois de você, Jorge. É muito difícil falar depois de você, porque você está aqui, você vive, continua vivendo o sofrimento de ter a sua identidade, de ter o seu meio de vida, de ter a sua história todo dia impactada, todo dia tendo que ser lembrada de uma forma negativa pelo que aconteceu. Eu queria estender a minha solidariedade a você e cada um dos habitantes aqui de Linhares, cada um dos clientes dessa ação, porque quem deveria dar essas explicações ainda não deu. A gente hoje, como eu falei, não tem uma declaração formal de responsabilidade ainda pelos causadores desse campo. Então, o que o escritório inglês consegue oferecer para cada um daqueles que acreditam na ação inglesa é a possibilidade de conseguir a reparação, ainda que monetária, porque é a forma que existe para pagamento, para compensação da perda que você teve, é a única solução que chega perto, talvez, desse seu sentimento. Mas eu acho que esse seu sentimento nunca vai melhorar, que é o que você falou, é uma morte. As pessoas falaram que o Rio morreu. O seu relato ele me lembra muito o da aldeia Krenak, que é cliente, inclusive, não a aldeia, obviamente, mas sim a cliente de etnia Krenak na ação inglesa, que falam que o rio o Atu era a divindade daquela comunidade e essa divindade foi embora, a divindade morreu. Eu já vi o cacique falando sobre isso e sempre que eu lembro do relato dele eu penso, não é possível que a gente não tenha conseguido chegar numa solução que chegue perto, pelo menos, no que é possível para acalmar um pouco o coração dessas pessoas. Porque é o que a gente está falando aqui. A gente fala muito de dinheiro, contrato, indenização, esquema, mas e a justiça? E esse sentimento de ver quem foi responsável por esse dano ser responsabilizado, ser condenado. A gente não tem uma condenação criminal e a justiça tem lá os argumentos para isso. Eu acredito na justiça, eu sou advogado, mas quando eu vejo o seu relato, eu fico sem palavras. Eu procuro, eu tento achar uma forma de expressar aquilo que você poderia ouvir, poderia acalmar o seu coração, mas não tem. Então, infelizmente, a gente traz a informação que cabe a gente trazer aqui, a gente procura atender da melhor forma cada uma das pessoas que estão do nosso lado, mas esse sentimento, eu olho para você e penso, não tem reparação. Não tem reparação. A pergunta que eu gostaria de fazer, que está andando na mídia aí, do PIT, dos 35 mil, já está garantido 5 mil para o advogado. Esse também a Vale vai pagar para eles, quer dizer, vai receber líquido. Aí a gente gostaria de saber se é verídico ou se é fake também, como o povo fala aí, entendeu? Outra pergunta, o meu CPF também está como desconhecido. Ela está falando aí, essa é a dúvida que a gente tem também, tá? Vou interromper o Yuri rapidinho. Eu não sei o nome do senhor. Qual o nome do senhor? Ah, seu Antônio. Perfeito. Seu Antônio, em relação ao seu CPF, encontro com você ali na descida da rampa, quando a gente terminar, pode ser? Beleza.
Obrigado, Mariana. Novamente, o centro de atendimento está aberto para cada um de vocês que tem algum tipo de problema com o CPF, que queira pegar mais informação do seu contrato, quer esclarecer o valor que está no portal do cliente. O centro de atendimento está funcionando para vocês. PID, 35 mil, é complicado falar porque a gente não representa o 35 mil. 35 mil não é da ação inglesa, 35 mil é o que as empresas falam que é devido pelo sofrimento de vocês. Então, quem aderiu aos 35 mil, não faço nenhuma crítica aqui, a pessoa é livre para escolher aquilo que ela acredita que compensa pelo dano que ela sofreu, mas o 35 mil está posto, eu não sei a relação que existe com o advogado que pede esses 35 mil, eu não sei qual é o valor de honorário que ele fixa, isso é a relação entre o indivíduo e o advogado que ele representa. Por isso da importância de vocês terem um advogado brasileiro de confiança para vocês. Saibam exatamente o profissional que está do seu lado, confiem nele, conversem com ele, peçam as informações pertinentes para que eles esclareçam tudo que é necessário para que você se sinta satisfeito com as dúvidas que você tem. Então, sobre a ação inglesa, eu já esclareci como que é esse processo de quantificação. Então, o que a gente espera é que a partir desse exercício que cada um de vocês participou, cada informação que vocês deram para o escritório inglês, seja possível chegar no valor de indenização a ser pago que contemple todas as perdas que vocês tiveram. Esse é o cenário ideal. Boa noite, meu nome é Jane, eu sou de Regência. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, quem pode entrar na ação holandesa? E a segunda, quem recebeu pelo Novel vai ter direito de receber da ação inglesa? Ótimo. Ótimo, porque a gente está falando de Novel e não dos 35 mil. 35 mil impacta a ação inglesa sim. Acho que ficou bem claro aqui pela minha fala. Novel não. Novel, se você aderiu ao Novel lá atrás, por qual razão for, existe sim chance de você receber na ação inglesa. Porque o Novel, há uma série de críticas em relação a como o programa de indenização foi feito, a como avançou, quais as cláusulas que estão colocadas ali. Isso tudo foi debatido nesse julgamento, nessa audiência que eu falei, que ocorreu de outubro até março. Então, se você aderiu ao Novel lá atrás, você é cliente da ação inglesa, continua cliente da ação inglesa e pode sim receber. Agora, qualquer alteração nesse cenário, o escritório vai falar para cada um de vocês. Hoje não tem alteração, a sua ação continua. Em relação à ação holandesa, quem é que pode entrar? A ação holandesa, ela é uma ação diferente, óbvio, da ação inglesa. E o portal de atendimento dessa ação ele é feito por meio de um QR Code. Existe um site que fala sobre ela. Eu não sou advogado da Fundação Ações do Rio Doce, eu não sou advogado inglês também, mas do que a gente tem de contato com o escritório que atua nessa ação, ela aceita novas pessoas que queiram ingressar e ela está relacionada também ao rompimento da barragem de Fundão. Então, se você é cliente da ação inglesa, você não vai poder ser cliente da ação holandesa. Porque senão você vai ser cliente aqui, vai ser cliente ali e você está falando da mesma coisa. Isso não pode. Você não pode ser ação inglesa e ação holandesa. Mas se você não é da ação inglesa, você pode sim entrar na holandesa. Se você entrou no PID agora, recebeu os 35 mil, você não pode entrar na ação holandesa, tá? Se você decide não entrar no PID e quer entrar na ação holandesa, você vai lá e se cadastra. Porque aí sim você consegue, inclusive se você aderiu ao PID,
não recebeu ainda o dinheiro do BID, você pode sair do BID. Você pode falar, eu não confio nisso, eu não quero 35 mil, eu quero a minha chance de levar o meu processo para a ação holandesa. E aí, novamente, você pode ir ao centro de atendimento e se cadastrar no site que a Fundação Ações do Rio Doce fornece para cada um dos interessados nessa nova ação. Eu acho que a gente está um pouquinho já avançado no tempo, né? Então fazer muito rapidinho a sua e aí a gente encerra, tá bom? Boa noite, meu nome é Renê, eu nasci na rua Augusto de Carvalho, junto com a rua Boa Vista. Nasci, tenho 54 anos que eu nasci ali, no Rio Pequeno, e como meu colega ali, que nós fomos criados juntos, a gente viu aquele rio, entendeu? Então, quando se fala em questão financeira, lógico, é importante para a gente ser reparado, os nós atingidos, que eu gasto com água mineral, né? Eu não compro peixe aqui em Linhares, só compro em outros lugares. Então, a questão não é só financeiramente. Eu fui sofrida emocionalmente, porque eu vivi ali, e eu vivo ali, e quando aconteceu isso que apareceu na mídia, eu fui lá ver no porto do Rio Doce, a lama chegando, aquilo, eu senti uma tristeza enorme que para mim não tem reparação nenhuma e nada pague a dor que não só eu, nós linharenses, colatinenses, os mineiros, as pessoas lá de Mariana, de Fundão, que morreram e que pessoas de empresas multinacionais que são egoístas e são capitalistas, que só pensam em dinheiro e não pensam nas pessoas, nos pescadores, que tantos pescadores que vivem da pesca, que não ganharam, não foram ressarcidos, não, foram indenizados. Pessoas que convivem junto lá, vizinhos, que fizeram que aqui no Brasil acontece, é o jeitinho brasileiro de ir lá fazer carteirinha, porque conhece o responsável da instituição. Aí faz a carteirinha que nunca foi lá pescar, e aquele de povoação, de regência, pescador, que está lá pescando para manter, né, o seu alimento na mesa e dar para as suas crianças, esse não foi. Eu acho injusto, mas eu acredito que na ação inglesa eu confio. E a ação inglesa como é do exterior, eu acredito. Porque aqui no Brasil, sinto muito, eu sou brasileira, né? Não desisto nunca, mas eu tenho fé na ação inglesa. Boa noite. Eu tenho 43 anos, meu nome é Ana Andréia da Silva Pinto, sou moradora de povoação, fui criada lá desde pequena, com a minha mãe, com meus irmãos, com o meu esposo, finado meu esposo Edmar, que ele morreu de câncer logo quando veio a barragem, né? E a gente, quando veio a barragem, a gente estava dentro do Hospital Santa Rita, porque logo quando veio a barragem ele adoeceu, porque era o sonho dele. Ele pescava, entendeu? E ele estava ali pescando, né? E era o ganho dele, para sustentar eu e mais 4 filhos meus, que não era filho dele, que ele manteve a casa para sustentar eu e meus filhos. E aí, nesse tempo todo, e antes de morrer, ele perguntava às pessoas, lá para a Renova, como que seria o pagamento dele. E ele morreu sem receber. E aí eu continuei, porque eu era herdeira, e fui em busca do ganho dele, e esse salário que negaram, porque ele não tinha direito. Nós morávamos na beira do Rio Doce, entendeu? Nós pescava, comia, vendia, era o nosso ganho para manter a casa, para sustentar meus 4 filhos.
Hoje eu agradeço primeiramente Deus, depois ele, entendeu? A gente morava, bebia água do Rio Doce, era puxado do Rio Doce. Aí eu fico perguntando, a Samarco, o que ela está fazendo para nós? Porque as pessoas que estão muitas vezes lá dentro da beira do Rio Doce não têm ganhado o seu pagamento justo. Porque tinha pessoas que tiravam aí seus 5, 10, 15 mil de pesca, entendeu? Para sobreviver, porque era o ganho que tinha para ganhar para os seus filhos, para não deixar passar seus filhos fome, porque era o sustento. Porque povoação, não sei quem conhece povoação, só vive de pesca. Quem conhece Regença, quem mora dentro de Regença, é só de pesca, entendeu? Igual várias outras cidades por aí. E mesmo assim nós fomos atingidos com a água, porque nós ficamos um bom tempo sem água naquele lugar. Nós ficamos um bom tempo e muitas vezes nós tínhamos que beber aquela água, né, fedendo, para poder sobreviver. Porque o carro de pipa, quando passava em algumas casas e não passava em todas as casas. E aí eu fico perguntando, será que é justo um receber mais e o outro receber menos? Né? Receber aí fica botando esses valores, pouquinhos valores para o pessoal estar recebendo, entendeu? E quando isso não recebe mais, aí vão botar aqui carros que estão na igreja, ganham um valor maior, vão botar de 200 mil, não sei como vai ser, né? Só uma estimação que o advogado falou, mas aí tem outros que ganham por aí só 35 mil, e aí quanto isso, os outros daqui só ganham 35 mil, os de lá ganham botar 150, 100 mil, 200 mil. É justo isso? Eu acho que não é justo, entendeu? Eu conheço a lei, entendeu? Tenho advogado na minha família, eu não acho justo, entendeu? Porque nós foi pactado em tudo, bem materiais, né? Guarda-roupa, perdemos roupa, perdemos várias coisas, ainda perdemos família. Então não é justo pegar e ganhar só essa mixaria. A gente vai só finalizar aqui, tá? Com ele, porque eu dei uma pergunta mesmo. Não, eu queria primeiro agradecer o relato da Renê e da Andréia, porque é isso mesmo, vocês têm que falar. É esse tipo de discurso, é exatamente o seu sofrimento que você vê, que não é justiça, que tem que chegar nas instituições, que tem que chegar em todo mundo. O que aconteceu aqui é um desastre, o maior desastre ambiental da história do Brasil, um dos maiores do mundo, causado por empresas e pela atividade de mineração. Então, isso tem que ser muito bem apontado, tem que ser muito bem discutido, e você, a sua família, tem que ser indenizada da forma melhor possível por todos os danos que você sofreu. A ação inglesa está aí para que isso seja alcançado, para tentar fazer com que o seu dano seja de fato pago, indenizado. Boa noite para todos. Doutor, queria fazer só uma pergunta. Se os advogados e muitas gente falam para assinar o PID, porque essa ação na Inglaterra vai acabar não dando em nada, se isso é verdade ou não. Estou sempre ouvindo ali, mas não vi ninguém fazer essa pergunta, eu vim fazer. Tem que fazer sim, o espaço é esse. Seu nome qual é? Desculpa? Recriano. Desculpa? Recriano. Recriano. Eu não sou juiz, então fica muito difícil dizer para cada um de vocês se a ação vai ter sucesso, se vai ganhar, se vai perder. Assim como as ações do Brasil, você não teve uma ação com vitória ou com derrota aqui no Brasil. Você teve um acordo. Então foi feito um acordo no Brasil e nesse acordo as empresas falaram, tem esses 35 mil aqui. Então os 35 vêm de um acordo. A ação inglesa pode perder, pode ganhar, e o escritório acredita fortemente que vai ganhar, porque é o pedido de cada um de vocês, é o dano de cada um de vocês que está sendo colocado lá fora. Então o escritório inglês acredita fortemente, sim, que vai ganhar. Ou pode ter um acordo. A ação inglesa também pode ter um acordo. Ninguém falou que não tem. E nesse acordo, e aí eu consigo, porque eu já ouvi do escritório inglês essa estratégia, caso seja discutido o acordo, a intenção é que cada um de vocês receba tudo que está sendo pedido, que vocês consigam ter o pagamento correspondente ao seu dano. Não é 35 mil,
é o pagamento melhor do que vai acontecer aqui. É isso que o escritório inglês acredita que é possível. Doutor, eu queria falar para o senhor, eu estou confiando na causa inglesa. Por quê? Aqui a SAMAC, quando ela surgiu a SAMAC em 2015 para poder pagar o povo, eles pagaram uns sim e outros não. Então, umas pessoas no mesmo lugar, na mesma localidade que eu morava na Fazenda Califórnia, eles pagaram umas pessoas, a gente ficou toda a vida sem receber, a gente ligava para elas, falava que estava em análise, aí até que saiu essa parte do novel, e eu não sabia que era novel. Aí, no caso disso, a gente foi enganado, entendeu? Que o novel era tudo ou nada. Então, pelo entender daquele tudo ou nada, que a gente não ia receber mais nada, né? Ia acabar por ali mesmo. E a gente acabou recebendo novel. E agora a gente está nesse negócio até hoje. A gente nunca recebeu cartão financeiro, nunca recebemos nada. A água da fazenda lá, quando você abre a torneira, desde quando entrou o ano da SAMAC, a água tem um mau cheiro. Inclusive, eu assisti um áudio uma vez do advogado falando que a água estava apta para beber. Aí eu coloquei no mesmo grupo: se a água está apta para beber, quer que me explicava por que a água estava com mau cheiro. Abre a torneira, a água com mau cheiro. Foi quando começaram a fazer a análise da água. E aí surgiu um peixe também que estava com a boca toda cheia de tumor. Aí eu coloquei também no grupo também, foi que eles descobriram que os peixes estavam com câncer. A água do mar está tudo contaminada. Aí a gente vai, o povo vai assinar o PID agora, não vai ter direito mais nada, né? E aí, o que será dessas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos? Eu, por exemplo, tenho neto, né? Meus filhos estão tudo criados já, então tem até bisneta já. O que será dos nossos filhos? A gente sempre morou na beira-rio. A casa que a gente morava era a primeira casa que entra água dentro da casa. As plantações já não dá mais nada. Nem as batatas, coisa assim que a gente plantava na porta, no quintal, não dá mais nada. Então, a gente vai assinar isso, aí o povo vai ficar com o câncer, está atacando em áreas mais do que tudo. O meu esposo está ali, que a gente escovava a boca, a gente comprava água, que compra água. A gente, para comer, não tinha como para cozinhar, a gente coava água, para tomar banho, coava água. Ele está ali com um problema na boca, não tem remédio mais que dá tratamento na boca dele. Entendeu? Não tem explicação. As vistas, tudo atingiu. A pele, a gente toma banho na água, sai do chuveiro, sai se coçando. Aí, a gente só tem que confiar na casa inglesa para vocês lutar pela gente, porque se vocês lutar pela gente, se for depender daqui, do Brasil, a gente vai morrer. O Espírito Santo vai acabar, o Minas vai acabar, tudo vai acabar, porque o povo já está tudo doente de câncer. O câncer está atacando o povo. E aí, essa é a minha palavra. Então, eu quero que vocês lutem, confiem em vocês, confiem em Deus. E eu mesmo não vou assinar nada mais dessa marca, nem ligar para lá, eu estou ligando mais. Porque eu sei que eles não resolvem o nosso problema, eles só querem passar a perna na gente, sendo que o nosso direito é outro. Pagar uns sim, outros não. Uns têm direito, outros não têm. Sendo que todos têm direito. Querendo ou não, todos têm direito, porque todos foram atingidos. Essa é a minha palavra para vocês. É difícil falar em solução definitiva, né? Definitiva diante disso tudo. Queria agradecer pela confiança. Eu acho que essa que é a mensagem final desse nosso encontro aqui. É a confiança de cada um de vocês e o nosso agradecimento e confiança do lado de cá também na vitória da sessão. Obrigado a todos.